Bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o vosso boy Nundalino, para quem não me conhece, porque o sul do Brasil é muito mais rico do que o norte. Por quê? Isso é um fato muito interessante. Isso me faz lembrar que a maior parte da população angolana vive na costa marítima, sabe? E 80% do PIB do país vem dessas áreas aqui da costa marítima, né? Do Oceano Atlântico. E o mais incrível é que Angola tem um grande pedaço, apenas por ali uns 20% do território nacional é habitado pela maior parte da população angolana. Tirando outras partes que não têm infraestrutura, que não agregam nenhum valor significativo, né? Já que a maior parte do PIB angolano vem do petróleo, que o petróleo está lá em Cabinda, Luanda, Kwanza Sul, sabe? Essas bandas aí. Mas aqui estamos a falar do Brasil, então vamos ver. É interessante como vocês sempre me disseram que o sul do Brasil é muito mais rico, né? É muito mais favorecido do que muitas zonas. Bom, vamos lá ver esse vídeo. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões norte e nordeste do país. O norte normalmente é confundido, não é estereotipado pelo nordeste. Não importa de qual parte do norte você está a vir, mano, é nordestino. Eu já ouvi muita gente comentando, falando que não gosta desse estereotipo aí, né? Não só para os nordestinos, mas também para os nortinhos. Fica complicado, meu parceiro. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Caramba! Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão Sul e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão Sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Caramba. Segundo um estudo feito pela FGV, revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com apenas 10% de sua população. No outro extremo, temos o Maranhão com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Mas afinal, o que causa tanta discrepância entre a divisão Norte e a divisão Sul? É exatamente isso que veremos ao longo desse vídeo. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, eu não sei se a informação que está a ser muito bem passada é essa musiquinha que está aí me botando pensativo pra caramba, sabe? Eu estou viajando no tempo para poder entender essa história. A região Nordeste foi muito valorizada até o século XVIII por conta da cana-de-açúcar, mas isso chegou a um fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passaram a competir com o Brasil, o que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. E assim iniciaram novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais com a mineração de ouro na região, e por fim, o ciclo do café no Sudeste, o que fez com que a economia ficasse focada nas regiões mais ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6.700.000 km², sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificultando o avanço para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Até hoje existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país.
a BR-319, que foi inaugurada em 1976 e mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte e a comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital Manaus. O mesmo acontece com o Amapá e sua capital Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, O concentramento populacional é por causa da economia. Quanto menos economia um estado tiver, mais pessoas serão aglutinadas num só lugar, como por exemplo na própria capital, ou na vila, onde que tiver emprego, ou comida, ou dinheiro, sabe? Onde tiver pelo menos uma das mínimas condições. Então não tem como não se aglutinar ali. É tal igual o sul. Por que o sul é mais cheio? Por que o sul é mais cheio que o norte ou o nordeste? Porque tem mais dinheiro ali circulando. Então a necessidade das pessoas migrarem para se aglutinarem só num lugar para poderem ter a autossustentabilidade é maior do que qualquer uma outra coisa. Só acrescentando no vídeo. a área formada pela floresta causa vazio demográfico no local, como mostra o mapa populacional do Brasil, no qual podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra, e o mesmo acontece com países que abrigam as outras florestas equatoriais do planeta, como no Congo e na Indonésia. Para visualizarmos esse fenômeno, esse é o mapa populacional do Congo. As áreas mais ao norte são onde tem a maior quantidade de área florestal preservada, e é justamente a região menos povoada do país. Aqui no Congo vive algumas tribos, muitas tribos que os cientistas nunca vão chegar lá, sabe? Porque os niggas matam. Sabe? Aí não há porrada de nenhuma, vamos levar lá a câmera, não sei o que, tu vai sair morto lá. Ou é provável que teu corpo não se encontre. Por que eu estou a falar isso? É muito importante esclarecer aqui que a floresta do Congo é muito, mas muito violenta. E não está nos livros isso, sabe? Isso são coisas que decidiram ocultar. É muito violenta, por isso que o povo ali sofre muito, porque tem muita riqueza aí. A riqueza daí é tão vasta e tão acumulada num só lugar que o governo acaba não explorando e só sugando tudo aquilo que eles conseguem tirar, né? O mínimo que conseguem tirar. Tanto é que essa floresta do Congo abrange um bocado Angola, que é a nossa floresta do Mayombe, sabe? A maior floresta de Angola. Abrange um pouco. Só mesmo na floresta do Mayombe já não está a ser explorada diretamente. Imagina o Congo Democrático. Então, realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta que impede o povoamento. E todos esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6%. Bem diferente das regiões Nordeste, com apenas 9,9% e Norte, com 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com bem menos do que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é a sede de empresas como Petrobras, Ambev, IBM. O Rio de Janeiro abriga, além da Petrobras, empresas como JBS, Oi e Vale. Curitiba é a sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes empresas. Todas essas estão na divisão sul e não na divisão norte. Mas o que leva as empresas a investir mais na divisão sul? Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões, que possuem um fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos. Um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessa região é muito maior que na divisão norte do Brasil. Maior capital humano e mão de obra qualificada, devido ao acesso e incentivo à educação. Inovação e ambiente de negócios favorável, já que a região possui facilidade de comunicação, instituições de pesquisas, parques tecnológicos e uma maior proximidade com outras empresas, o que atrai mais as multinacionais. Tudo isso funciona assim. A divisão norte acabou ficando mais pobre, por alguns fatores históricos e geográficos. Já a divisão sul, mais rica.
A questão é que quando uma região se desenvolve muito mais que a outra, durante muitas e muitas décadas, a região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera, justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar a região de maior desenvolvimento para se estabelecer, o que acaba prejudicando a região justamente mais pobre, no caso, o Nordeste. É uma bola de neve, onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, à saúde e serviços básicos como energia elétrica, água potável e saneamento acabam afastando as grandes empresas. A fonte de renda das regiões é predominantemente agrícola, mas falta investimentos para modernizar os processos de fazendas e aumentar a produção. Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas, pois a falta de pessoas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. E todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. E esses foram os diversos motivos que influenciam a economia brasileira, fazendo com que a Divisão Sul ficasse mais rica e mais desenvolvida do que a Divisão Norte. Mano, não tem como não entender. Não tem como não entender. Olha só, ele tocou num ponto importantíssimo. Os fatores que fazem as empresas não investirem em lugares menos povoados ou menos favorecidos com a economia de um determinado país são vastos. Falta de incentivo de investimento da população e do governo também é um dos maiores fatores. A culpa não é toda das empresas, dos investidores. Eu acredito que não. É mais fator histórico mesmo. Como ele explicou, a história deixou de lado muitas regiões, então não tem como hoje em dia tudo fluir do nada. Vai requerer um investimento gordo pra caramba para conseguirem levantar algumas economias de alguns estados. Só que funciona assim, né? É assim que funciona. Lugares onde tem mais população e mais e mais mão de obras qualificadas, tem mais empregos. E uma coisa que eu também queria falar aqui, né, completando aquilo que eu disse no princípio sobre Angola, uma boa parte da população angolana, né, acho que exatamente ali 9 milhões de angolanos vivem na capital Luanda. E Luanda é o território mais pequeno, é o menor território de Angola, Luanda, mas todo mundo tá com bela. Tudo isso porque Luanda abriga mais de 48% de todas as empresas inseridas aqui em Angola, tanto estrangeiras como nacionais. Todo tipo de sede das empresas que estão inseridas aqui em Angola é Luanda. Investimentos públicos primeiro dão prioridade a Luanda. Investimentos privados também dão prioridade a Luanda. Então não tem como outras províncias se desenvolverem quando Luanda é sempre a opção. Tudo isso por quê? Porque Luanda tem fácil acesso, tem portos, tem aeroportos, tem praticamente tudo. Tem algumas estações ferroviárias. Então não tem como Luanda não se desenvolver industrialmente, já que todas as empresas de grande magnitude estão lá. Muitas empresas estrangeiras, investidores estrangeiros, tudo está lá, está aglutinado lá. Então não tem como as pessoas não saírem de outras províncias aqui de Angola e ir para lá. Isso também me leva a pensar que Benguela também tem essa, né? Hoje em dia, né, claro, existem algumas prospecções de investimentos cá em Benguela, especificamente no Lobito, que vai possibilitar muita gente vir para cá para poderem pegar emprego, já que aqui em Benguela tem muita gente formada e com mão de obras qualificada para qualquer tipo de trabalho que possa aparecer futuramente. Então, muitos investidores virão para cá. Também tem o caso do Namibe. Há pouco tempo saiu uma matéria que os investidores sauditas querem fazer criações de camelos aqui em Angola, especificamente no deserto do Namibe, um dos maiores desertos, mano, o deserto mais bonito do mundo, sério, é o deserto mais bonito do mundo. Mas eles querem ir lá também, querem ir lá fazer investimentos. Então, tudo isso vai facilitar muito o fluxo migratório ali dessa própria região, porque vai ter empregos. Pessoas qualificadas serão inseridas no mercado de trabalho e isso vai fazer com que o governo preste mais atenção nesta mesma província. Então tudo tem a ver com as prospecções do futuro, do passado e tudo mais. As outras regiões do país, como por exemplo Mochico, Cunene, Zaire, essas bandas todas, ficam sempre para trás porque não tem nada a oferecer no PIB do país. Entendemos? É mais ou menos isso. Então, obrigado para os que estavam aqui do outro lado. Se inscreva no canal, ative as indicações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Até o próximo vídeo. Tchau.